Boa tarde, Giovana, tudo bem? Boa tarde, mestre. Tudo bem? Como é que você está? Eu estou bem, mestre, e o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Boa terça-feira, né? Terça-feira tá o tempo bonito, né? Tá nublado, mas bem melhor que ontem. Ontem tava um calor, Ontem estava muito quente. meu Deus. Ninguém aguentava, não. Ninguém tava aguentando aquilo, não, pelo amor de Deus. Tá um pouquinho melhor hoje, um pouquinho. É isso. Vamos esperar a Laura, né? Geralmente é você, Laura. É. Aí ela aí. Pronto. A turma tá completa agora. Boa tarde, Geralmente Laura. é Tudo só a bem? gente. Puxa vida, né? Uma pena isso. A Laura entrou, mas não tá aparecendo aqui ainda não. Daqui a pouco ela aparece. É uma pena, né? Porque, poxa. Bom, mas. Boa tarde, Laura. Tudo bem? Boa tarde, Mer. Boa. Sim, com você. Falei pra Giovana que agora a turma tá completa. 100% de pessoas que ficam online. Ai, meu pai. Tá meio escura aí a imagem, pessoal, mas tô tentando aqui afastar um pouquinho, ver se melhora. Vamos ver. Tá bom. Vou tirar essa luz aqui também. Não sei se melhora um pouquinho. Tá, mas o importante também não é nem aparecer muito mais o que eu vou apresentar a vocês. Vamos lá, gente. Boa tarde mais uma vez. O que a gente tem para hoje? O que eu preparei para vocês hoje? Aliás, deixa eu só fazer um lembrete aqui, senão eu vou acabar esquecendo. Eu mandei mensagem lá para o Eduardo, né? O Eduardo é o coordenador, né? De vocês, não é isso? Nossa, bom, pelo menos foi ele que me contratou, enfim. Acredito que ele seja o coordenador. De vocês também. E aí, eu perguntando para ele, quem ficaria incumbido de passar as obras literárias para vocês, né? No caso, as obras da UERJ. Ele não me respondeu ainda, tá? Já tem um tempinho. Alguém já está trabalhando isso com vocês, português ou literatura? Ou ainda não? Ainda não Professor foi de literatura trabalhado, não, mestre. ainda não foi trabalhado não, né, Laura? Não, ainda não. Tá. E aí, como eu não conheço o professor de português, nem pessoalmente, e também não conheço professor de literatura, nem sei se são a mesma pessoa. Aí eu perguntei para ele, fica mais fácil, né? É claro, se ele fala assim, conversa com o professor, a professora tal, aí a gente conversa e chega a um acordo. De qualquer maneira, gente, eu queria, mesmo sendo eles trabalhando, porque depende, né? Cada curso trabalha de um jeito diferente. Mesmo assim, eu queria comentar com vocês. Porque, por exemplo, quando a gente fala de Três Fins de Policarpo Quaresma, a gente pode citá-lo, né, como exemplo de várias coisas na própria redação. É muito comum essas citações dessa figura, né, tão conhecida porque ele é um nacionalista, porque ele é um visionário, né, porque a obra está dentro daquele contexto de virada do século, porque ele é ingênuo, porque ele é honesto, porque ele cultua, né? Ele valoriza o que é brasileiro, o que é nacional, numa época que as pessoas faziam menos do que fazem hoje, enfim, né? Pelo menos para você ter uma noção maior para poder citar essa obra e, com certeza, ganhar pontos na sua prova. Então, independente se for outro professor ou não, eu estou tendencioso a pelo menos falar do Três Fins de Policarpo Quaresma, tá bom? Eu queria também tirar uma aula. Aliás, gente, não sei se vocês já perceberam assim, mas é muita coisa que eu faço e acabo às vezes me atrapalhando, né? Mas eu estou querendo fazer uma proposta de redação para vocês. Ah, lembrei. O simulado de vocês é quando? Essa semana, semana que vem? Deve ser semana que vem, né? Eu Semana não que... sei. Eu acho que é semana que vem, porque é todo último sábado do mês, normalmente. Tá. Então, eu já vou adiantar para vocês que o tema que eu passei é mais ou menos a questão do jeitinho brasileiro. Deixa eu até pensar, colocar aqui que agora me fugiu a mente. Calma aí. Só para não falar besteira. Tá aqui tudo organizado. Calma aí.
setembro. Eu posso adiantar o tema, sem problema nenhum, acho que não tem problema. Eu sei que é bom a gente saber só na hora, mas de repente você já vai pensando aí. Cultura de transgressão das leis no Brasil. Cultura de transgressão das leis. É o famoso jeitinho. E para a gente falar desse tema também, eu quero passar esse tema para vocês, essa proposta. Se der tempo, eu passo hoje, tá? Mas eu acho que não vai dar, não. A gente tinha que falar, por exemplo, do Macunaíma, que também é outra obra literária. Vocês devem ter ouvido falar já na aula de literatura, mas é uma obra que contribui muito para isso aí. Bom? Tá, mas sem mais delongas, hoje a gente não vai fazer proposta, a gente já fizemos semana passada. Teve até um aluno que mandou redação para mim, a Giovana também mandou. Corrigi, né, Giovana, a sua redação? Mandei um feedback, né? Sim, corrigiu. Tá, Laura, eu estou te devendo alguma redação? Me lembra aí, por favor. Não, mestre. Eu já te dei o feedback da última, tá? Tô zerado? Tô sem Sim. dívida? Tá ótimo. Tem mais um rapaz que ele pediu para eu corrigir da turma de vocês, né? Bom, pelo menos é do Smart. Também não conheço pessoalmente. E aí eu dei o feedback para ele. Beleza. Então hoje não vai ser proposta de redação, mas se a gente trouxer de repente até essa proposta do simulado para pensar, ou uma proposta parecida, né? Ou de repente a mesma proposta, mas com outros textos de apoio, aí eu queria falar com vocês sobre o Macunaíma. O Macunaíma ele é uma obra que encaixa perfeitamente nessa cultura, nessa construção, tá, da identidade brasileira, essa ideia de sempre estar enganando aos outros. Macunaíma é isso, né? O próprio título já diz. O herói sem nenhum caráter. O herói sem nenhum caráter. E ele é o herói de nossa gente. Essa questão também do heroísmo, né? Que foi construído na literatura, enfim. Eu queria também trabalhar isso com vocês para aproveitar isso na redação, tá? É, eu estou dizendo isso, gente, porque eu não gosto de ficar me metendo na disciplina dos outros, só que tem certas coisas que são importantes. Por exemplo, hoje a gente vai ver algumas dúvidas comuns, mas não é uma aula de ortografia, né? Não é aquela aula, eu vou dar dicas de uso do S, uso do Z, quando usar o cedilha, quando eu devo, né, colocar o E, quando eu devo colocar o I, né? Não é isso, não é isso. Mas são dúvidas que podem aparecer, expressões que geralmente aparecem na sua redação, no seu dia a dia. Então, eu vou trabalhar um pouquinho. De certa maneira, é um pouco da área de língua portuguesa. Não é propriamente redação, mas a gente precisa disso. Assim também como os elementos coesivos que nós vamos ver hoje, você também já viu isso em língua portuguesa. Só que aqui o olhar é diferente, né? O olhar para a escrita ali, para aquela coisa mais pronta. Por exemplo, a gente vai trabalhar com reescritura. Como é que eu posso reescrever aquilo que eu já escrevi? Quer dizer, se eu inverter, melhora o meu texto? Mas se eu inverter fica a mesma coisa? A gente vai ver um pouquinho disso aí, tá bom? Então, adaptando aquele conhecimento lá de língua portuguesa para a prática da escrita. Beleza? Sem mais delongas, acho que não vai aparecer mais ninguém. Vou apresentar. A UERJ já se posicionou em relação ao vestibular, né? Ela já marcou datas do retorno do vestibular as provas que vão ocorrer em 2021. Vocês sabem dizer se ela já marcou data ou não? Acho que não, né? Já sim, mestre. Ih, já? Tá quando a prova? Você sabe, Laura? E de cabeça não sei não, mestre, mas que ela já marcou. Acho que o primeiro exame, inclusive, vai ser em janeiro, mas eu não sei a data certa, não. Mas o Enem tá marcado para quando? Para Janeiro janeiro também? também. É. Eita. Vai ser complicado, vai ser tudo um em cima do outro, né? Um monte de prova, ih, meu Deus, aquele mês de prova, não é nem semana de prova, é mês de prova, meu pai. Tá bom, tá, foi bom você falar. A gente já tá chegando perto. Tá, vamos lá então, vou apresentar aqui. Vamos lá, a tela inteira. Se por algum milagre alguém estiver tentando entrar, vocês me avisem, né?
que eu libero aceita a pessoa, tá? Então vamos lá. Ih, não. Isso aqui tá errado, tá, gente? Eu não formatei. Perdão, não é estudo do tema, não. O tema é esse aqui, ó. Depois eu vou consertar lá, tá? Perdão mesmo. Dúvidas comuns e elementos coesivos. Bom, a gente vai começar direto com os elementos coesivos ou conectores. Bom, vamos lá. Dependendo do livro que você esteja estudando, a apostila, isso vai aparecer no capítulo de coesão, ou até vai aparecer lá no capítulo elementos coesivos ou conectores. É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. A língua portuguesa tem isso, né? São sinônimos. Então, qual a diferença entre meio-dia e 12 horas? Nenhuma, meu filho. 0 hora e meia-noite? Meu filho, nenhuma. Né? Tem muita coisa assim, né? E cuidado que às vezes tem palavras que você quer corrigir, mas que são dupla grafia, né? Tem muitos casos assim. Por exemplo, sei lá, vou lembrar aqui um. Vassoura de piaçava, mas também pode ser uma vassoura de piaçaba, tá bom? Eu posso escrever 14 com CA ou 14 com QU. E nossa, e por aí vai. São muitos casos, muitos casos assim. Fique atento. Mas a gente está trabalhando esses elementos coesivos, o que eu falei para vocês? Que é com um enfoque, né, de redação. Então eu já fui direto para o exercício. Que é isso, professor? Porque você já conhece um pouquinho disso aqui. Ah, professor, mas se eu sentir que eu tenho que me aprofundar, se eu perceber que eu já esqueci os elementos coesivos, que são basicamente as preposições, as conjunções, os advérbios, os pronomes, tá? Demonstrativo, pessoal do caso reto. Nesse caso aqui, especificamente, a gente vai trabalhar muito com as conjunções. Lembra delas? As conjunções coordenadas, subordinadas. Mais especificamente aqui, eu queria muito que vocês lembrassem das conjunções coordenativas, né? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Lembra? Sei que você lembra. Mas se você esquecer, não tem problema. Giovanni e Laura, agora, por favor, me lembre, me refresque a memória, porque eu não lembro. Ah, aliás, eu estou fazendo uma confusão. Eu não estou participando do grupo de vocês, não é isso? De WhatsApp, não é. Acho que não é nesse. Não, meu pai, eu estou confundindo com outro curso. Tá, eu já enviei para vocês, para algumas de vocês, alguma gramática, algum livro para vocês consultarem nesses assuntos? Já enviei? Não, acho que não, né? Não, mestre. Tá aqui porque geralmente o material a gente manda pela plataforma, vocês pegam lá na plataforma, né? Tá, meninas, vamos fazer o seguinte. Como vocês são as mais frequentes, vocês vão fazer um favor para mim depois, senão eu vou esquecer. Vocês vão mandar lá uma mensagem para mim? Pode ser as duas, porque... E aí eu vou mandar uma gramática para vocês em PDF. Você já tem gramática que vocês consultam em casa? Aquela ali tipo de cabeceira que você olha lá, dá uma olhadinha? Tem? Vocês duas têm? Ou é aquele livro de linguagens que você geralmente usa no ensino médio? Tem aquele livro de linguagens, né? Que pega, às vezes é volume único ou separado, mas aborda português, literatura, redação, tudo junto. Como é que é? Vocês têm um livro de linguagem? Vocês têm uma apostila ou é uma gramática que vocês consultam? Mestre, eu não tenho nenhum desses. Caramba, então tá precisando, Laura. Pode mandar uma mensagem para mim. Vou te mandar duas gramáticas. Pode mandar também, tá, Giovana? Vou mandar para você também, independente se você já tem ou não. Uma é uma gramática do Nilson Teixeira, muito boa. As duas são voltadas para concursos públicos. Qual a diferença? A linguagem, uma linguagem mais acessível, dá para você estudar sozinha. Dá para estudar sozinha mesmo. Claro, um pouco de ajuda, né, fica sempre mais fácil. Mas a linguagem é tranquila. Segundo ponto positivo, além da linguagem ser enxuta ali, quer dizer, do Nilson Teixeira é enxuta, a outra que eu vou mandar é do Fernando Pestana. A do Fernando Pestana, para vocês terem uma ideia, ela tem 1.500 páginas. A do Nilson Teixeira deve ter um pouco menos, sei lá, 700 páginas, 600. Mas ambas têm muito exercício de concurso e com gabarito, o que facilita bastante, tá bom?
Então, são duas linguagens bem acessíveis. Por que eu quero que vocês tenham isso? Para consultar. Então, por exemplo, aqui eu vou falar muito de hoje, vou falar um pouco de conjunção. Então eu vou lá e consulto as conjunções. Né? Coloco lá no PDF, então no PDF, coloco para pesquisar, escrevo lá conjunção e aparece lá a lista para gente. Se mesmo assim ficar muito complicado para vocês perceberem lá as conjunções, eu também tenho algumas folhinhas de conjunção, também posso mandar para vocês. Tá? Então não se esqueçam de enviar depois essa mensagem para mim. Mas eu vou partir do princípio, querida Giovana, querida Laura, que vocês já conhecem um pouquinho das conjunções. Vamos lembrar um pouquinho as conjunções, por exemplo, conclusivas, logo, portanto, assim. Aí eu vou, como eu falei para vocês, eu vou adaptar isso para a nossa redação. Então, eu também vou usar as expressões, não necessariamente que são conjunções, tá? Mas eu vou usar as expressões que a gente usa nesse sentido de conclusão. Calma. Vamos lá. Vamos lá. Nas questões de 1 a 4, apresentamos alguns segmentos de discurso separados por ponto final. Vou fazer com vocês, tá? Fiquem tranquilos. Retire o ponto final, seria este pontinho aqui, e estabeleça entre eles o tipo de relação que lhe parecer compatível, usando para isso os elementos de coesão adequados. Olha que interessante, meninos, que isso aqui pode aparecer na sua redação, né? Ou algo parecido. Né? Repare, o solo do Nordeste é muito seco e aparentemente árido. Olha como teve uma preocupação aqui de usar bem as palavras. Aridez é aquela qualidade do solo que ele é impróprio, né? Ele é infértil, o solo árido é aquele que você não tem como plantar muita coisa não, até porque você não vai ter o retorno. Ok? Tá. Quando caem as chuvas, imediatamente brota a vegetação. Repare que aqui eu tenho duas ideias opostas. Por quê, Paulo? Simples. Eu disse que o solo nordestino é muito seco e ele parece árido, né? Mas, quando caem as chuvas, imediatamente brota a vegetação. Então ele não é árido. Ele não é árido, porque se ele fosse árido, não brotaria a vegetação. Mas ele colocou aparentemente árido. Tá? E aí, claro, né? Se eu tirar esse ponto aqui e ligar com uma palavrinha aqui, eu vou ter que ligar com uma conjunção adversativa, senhoritas. Sim ou não? Né? Como é que ficaria? Ó? O sol do Nordeste é muito seco e aparentemente árido, porém, todavia, contudo, entretanto, quando caem as chuvas, imediatamente brota a vegetação. Talvez você esteja se perguntando, não vou precisar usar isso, não. Vai sim. Vai, seu texto vai precisar de usar isso sim, senhora. Quer ver um exemplo? O Brasil passa por diversos dilemas de questões de saúde pública e sanitárias. Aí vamos supor que você tenha lá os dados. Quase, vou chutar, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, vou chutar. Quase um terço dos domicílios brasileiros não tem coleta de esgoto ou saneamento básico. Todavia, porém, contudo, entretanto, vai usar um só. O governo destinou uma verba menor esse ano para este fim, aumentando a verba nos recursos militares. Olha aí que interessante. São ideias opostas? Claro que são. O que o Brasil está precisando nesse momento? Saneamento básico, investimento. Porque investir em saneamento básico é investir em saúde. Você previne um monte de problema. Mas em vez, a gente vai falar desse em vez hoje, hein? Vamos falar dessa expressão. Se é em vez de ou ao invés de, vamos chegar lá. Mas em vez de gastar no saneamento que o Brasil está precisando, é uma questão de saúde, o que fez o governo? Gastou com a folha salarial dos militares. Isso aqui é uma ficção, tá, gente? O governo brasileiro não faz isso, tá bom? Isso aqui eu inventei. É apenas um exemplo. O governo brasileiro não pensa nos militares. Claro que não. E com certeza o nosso governo está muito empenhado
para resolver os problemas da saúde e também do saneamento básico, eu tenho certeza disso. Né? Ok, então, se eu usei ideias opostas, eu vou ter que colocar o mais, porém, todavia. Daqui a pouco a gente vai ter que inverter isso, vai ficar um negócio bem legal. Aí a minha pergunta é, Paulo, e se eu quiser fazer outras mudanças? Por exemplo, se eu quiser colocar o tal do embora, se bem que, ainda que, sem problema. Só que você vai ter que fazer as adaptações necessárias, tá? Então ficaria mais ou menos assim, né? O solo do Nordeste é muito seco e aparentemente árido, embora quando caem as chuvas imediatamente brote a vegetação. Repare, eu tive que fazer uma alteração ali no verbo, tá? Ou se eu quiser inverter também, embora seja aparentemente árido, o solo nordestino, ou solo do Nordeste, quando caem as chuvas, imediatamente brota a vegetação. Repare que agora também eu troquei aqui a ordem e fiz adaptações nos verbos. Tranquilo até aí? Tudo bem, Giovana? Tudo bem, Laura? Estão acompanhando? Sim, mestre. Tá. Por que eu quero isso de vocês, meninas? Porque eu quero que vocês tenham recursos para, por exemplo, se for necessário, você fazer alterações no seu texto. É exatamente isso que eu estou falando. Vamos pensar aqui numa manchete de jornal? Vamos pensar? Olha, essa semana, ou semana passada, eu não lembro, saiu uma reportagem falando que a diretoria do Flamengo sabia do risco lá no centro de treinamento do Ninho do Urubu. Lembra daquele caso, daquela tragédia que matou vários jovens, né, atletas do Flamengo lá no CT, que infelizmente os meninos morreram carbonizados, queimados, enfim, vocês lembram daquela tragédia, né? Lembra? E aí, eu sou um jornalista. Repare, faz diferença aquilo que eu coloco na frente da minha informação? Faz. Como assim? Ué, eu quero chamar mais atenção para quê? Vou inventar aqui de novo, ok? Então é o seguinte, ó. O Flamengo sabia dos riscos em seu centro de treinamento, porém não tomou as atitudes necessárias e a tragédia ocorreu. Porque lá no início a palavra Flamengo, para chamar atenção para o meu leitor, né? Para vender mais jornal, vocês já vão entender. Mas eu posso dizer a mesma coisa mudando a ordem. Como assim, Paulo? Teoricamente eu vou falar a mesma coisa. É uma questão de estratégia. Embora soubesse dos riscos em seu centro de treinamento, o Flamengo não tomou as medidas necessárias. Professor, você acabou de falar a mesma coisa. Sim. Mas a ordem importa? Resposta? Sim. Se eu estou no jornal, importa ou não importa, gente? As primeiras palavras apareceu Flamengo. Teoricamente, o cérebro dos leitores ele vai se prender um pouquinho mais naquilo ali? Ou não? Vai. Por que eu estou querendo trazer isso para vocês hoje, meninas? Porque vocês precisam disso. Eu estou cansado de... Quando eu vou dar alguma dica para o meu aluno, eu falo isso para ele. Vem cá, não seria melhor você trazer essa informação aqui primeiro? Isso é um pouco questionável. Eu já vi muita gente boa, inclusive de professor de redação, dizendo que você tem que... O seu texto ele tem que ir progredindo conforme vai passando ali as linhas. O seu texto, como se tivesse que chegar a um auge do seu texto, seria na argumentação. Desculpe-me, perdão, eu não penso assim. Eu penso, e pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho visto nas redações de nota 1000, eu acho que você tem que gastar sua munição, aspas, né, uma figura de linguagem, você tem que gastar sua munição logo. Aquilo que você tem de bom, você tem que apresentar logo no início do seu texto. Por quê? Porque o avaliador está corrigindo a sua redação em centenas de outras, ele está cansado. Se você ficar esperando a boa vontade dele, ele não tem. Ele está cansado, né? Repito. Então, mostre logo para o que você veio. Lembra daquela frase, aquele ditado? A primeira impressão. A primeira impressão. É que fica. É a que fica. Então você já impactou.
traz logo para frente o que você tem de melhor. Aí o avaliador falou, poxa, não é possível, esse aluno aqui é do Smart. Esse aluno só pode ser do Smart? Olha, que redação bem construída. E vou dizer mais. Às vezes ele até esquece um probleminha ou outro que pode aparecer depois. Por quê? Porque você causou uma boa impressão com a sua escrita. Tá bom? Por isso que é importante você ter esse controle de muda de lugar, coloca no outro, qual a ideia que eu estou querendo. Olha o número 2. Vamos lá. Uma seca desoladora assolou a região sul, principal celeiro do país. Gente, quando eu falo de celeiro, é de onde saem, né, os mantimentos, de onde sai a alimentação do país. Está falando que a região sul é o principal celeiro. Vai faltar alimento e os preços vão disparar. Bom, Paulo, como é que ficaria aqui se eu tirasse esse ponto? Aliás, vamos mais uma perguntinha. É importante eu colocar as minhas conjunções? É importante eu deixar tão clara a ideia entre uma e outra? É importante. É importante. Pelo princípio da clareza. A sua redação tem princípios. Um deles é ser objetivo, ser claro. Pelo princípio da clareza, é interessante que você coloque sim as conjunções. Obviamente, pessoal, olha só, mesmo sem a conjunção, eu entendo que isso aqui é consequência disso aqui. Claro! Repare, se uma seca desoladora está acabando com a região sul, qual é a consequência disso? Vai faltar alimento. Quando falta alimento, o que acontece? Os preços disparam. Aliás, o pessoal tá brincando aí com arroz pra caramba, né? E tem vários memes, né? Uma cena do Titanic, né? Aquela menina falando pro rapaz, enfim, os protagonistas, né? Me dá uma prova de amor. Ele, prova de amor, para você eu compro arroz. 5 quilos? 5 quilos. Ah, eu te amo, Jack. E teve outro que colocou 3 garrafas de óleo, 3 pacotes de arroz de 5 quilos e colocou assim, troco por um carro. Alguém aceita? Algumas piadas. Mas a gente fica pensando, por que o arroz essa semana, este mês, está tão caro? Bom, fizeram essa pergunta para o governo e o governo respondeu. Porque as pessoas estão procurando mais, é aquela lei da oferta e da procura. Por que as pessoas estão procurando mais? Segundo o governo, é porque as pessoas agora têm dinheiro para comprar devido ao auxílio emergencial de R$ 600 e 1.200. E também, segundo eles, o dólar aumentou. E aí isso também faz sentido, né, gente? Porque assim, eu sou exportador, eu sou produtor de grãos, tá? Eu vendi o meu arroz, vamos supor aqui, a R$ 3, com R$ 4 o dólar. O dólar passou de 5. Eu estou lucrando muito mais exportando, então o que fez o produtor brasileiro? Começou a exportar. Na hora que o produtor brasileiro começou a exportar, o mercado interno começou a sentir uma falta, uma ausência. Você já não tem a demanda. O que acontece com isso? Para ter um equilíbrio, você aumenta o preço. É a lei da oferta e da procura. Só para terminar, pensem muito bem, eu acho que esse princípio da lei da oferta e da procura, ele vai muito além da economia, mas pense nesse princípio da oferta e da procura, reflita sobre ele, porque ele pode te ajudar muito a elaborar pensamentos e até desenvolver ideias e argumentos, tá? Lei da oferta e da procura, tá bom? Tudo bem? Ela é muito importante. Então, mas vamos lá. Uma seca desoladora assolou a região sul, principal celeiro do país. Portanto, assim, dessa forma, desta maneira, estou usando a redação aqui, tá, gente? Vai faltar alimento, os preços vão disparar. A número 3, pedi para você inverter. Olha só, vai faltar alimento e os preços vão disparar? Agora eu tenho que dar uma ideia de explicação. Por quê? Já que, visto que, uma seca desoladora assolou a região sul, principal celeiro do país. Ou ainda, vai faltar alimento, os preços vão disparar, pois uma seca desoladora assolou a região sul, principal celeiro do país. No mínimo, 2 ganhos que você tem aí, ok?
Qual ganho, professor? Bom, suponhamos que o seu texto é cheio de logo, portanto. E aí você inverter, você tira esse logo, você tira esse portanto, você tira esse assim e cria uma conjunção explicativa. Pois, porque, dessa forma, já que, dessa forma não, dessa forma é conclusivo. Então, primeiro ganho, você não fica repetindo. O primeiro ganho é esse. Se você percebeu que aquela conjunção está sendo muito repetitiva no seu texto, quando você inverte, você deixou de repetir. Segundo ganho, que eu acho para mim o mais importante, você vai usar aquela informação que você julga que é a melhor. Não vou dizer melhor, não é melhor. Mas é aquela que chama mais atenção, lembra? A primeira impressão é a que fica. Qual a informação que causa uma maior impressão, uma melhor impressão? Traga ela para frente. Depois complemente. Tudo bem? Tudo bem? O que eu estou querendo dizer? A gente tem que trabalhar com os nossos recursos. A gente adaptar a gramática para ter recursos melhores na hora de escrever. Claro que se a gente perguntar qual é a sua maior dificuldade em redação, transformar o que está aqui na escrita. Próximo. O trânsito em São Paulo, número 4, ficou completamente paralisado dia 15, das 14 às 18 horas. Qual a explicação disso? Por quê? Isto que? Né? Qual é a causa, a explicação disso? Uma vez que fortíssimas chuvas inundaram a cidade. Quer inverter? Pode. Fortíssimas chuvas inundaram a cidade. Assim, desta maneira, desta forma, o trânsito em São Paulo ficou completamente paralisado. Tudo bem, meninas? Tudo ok até aí? Estão acompanhando? Sim, mestre. Tá ótimo. Então, o que eu quero de vocês? Eu quero que agora a revisão dos textos de vocês seja algo mais bem elaborado. Eu não quero que vocês fiquem tão neuróticas com a questão do tempo agora. Eu sei que a gente tem que ter, em média, 1 hora para fazer redação. Mas faça aquela redação com calma, fazendo as suas revisões, vendo o que você pode mudar, vendo se aqueles conectivos estão adequados. Porque a gente vai ver agora. Se não tiver aquela ideia e você jogar um conectivo inadequado, você vai perder muito, né? Faça essas revisões, melhore o seu texto. Gente, não tem texto que... Todo texto ele pode ser melhorado. Se a gente parar para analisar, a maioria dos autores eles demoram meses, anos para escrever um texto, um livro. A gente vai escrever uma redação que vai definir a nossa vida em 1 hora. Eu sei que é cruel, mas a gente tem... Por que eles demoram tanto para sair um bom texto? Porque eles fazem revisões. E é esse hábito que nós temos que ter. 2 hábitos que eu acho fundamentais. 2 hábitos que eu acho que é a chave do sucesso para você. São coisas simples, mas fazem muita diferença. 1, planejamento. Eu sempre falo isso. E eu não vou dizer só para redação, não. Acho que é para a vida. 2, revisão. Não só para redação, como para a vida. Tá? Então, assim, eu quero planejar minha vida. Eu quero, sei lá, ter uma casa de praia em Angra dos Reis. Uma ilha. Ah, beleza. Tá, mas o que eu preciso? Quanto de dinheiro eu tenho que ter para comprar uma ilha, uma casa de praia em Angra dos Reis? Ah, meu filho, é caro, hein? Tudo bem que a Giovana e a Laura têm casas em Angra dos Reis, né? Que elas passeiam lá constantemente, são famílias abastadas, mas eu sou professor, sou pobre. Então é fácil. É só eu trabalhar 200 anos que eu consigo juntar. Hã? Não, só que não, né? Se eu tivesse 200 anos, né? De vida para viver. Então, mas vamos colocar uma coisa mais palpável. Eu quero ser diretor. Não, eu quero ter um mestrado. Vamos planejar? Não, mas meu mestrado agora não dá porque eu tenho uma prova de proficiência em língua estrangeira. Eu não estou mandando bem nem inglês, nem espanhol, nem francês, que são as 3 possibilidades. Vamos planejar isso? 1 ano? Vamos estudar. Mas também tem que elaborar um projeto. Vamos planejar? Quanto tempo que eu posso elaborar isso aí? Não estou preparado hoje, mas em quanto tempo eu vou estar? Não é assim, gente. Quando você organiza seus estudos, quando você organiza suas ideias, seus pensamentos, as coisas não fluem melhor? O que vocês acham? Eu acho que isso funciona. Eu sou bagunceiro, confesso. Se vocês verem aqui minha mesa, meu Deus, tá uma bagunça. Mas, em questões de estudo, você tem que organizar aquilo que você vai fazer e como
vai fazer. E você organiza direitinho, vai. E a outra é revisão, que aí justamente a gente está falando. E aí eu estendo isso para a vida. Você é um ser humano, você errou. Errou. Vamos rever. Por que você errou? O que poderia ter sido melhor? Né? Como é que eu vou fazer melhor? Como é que eu vou desenvolver mais? É o texto. Rapidinho para terminar, comparando aqui. Você vai assistir a um sermão, missa, culto, não sei, um sermão, um discurso político. Você percebe claramente a pessoa que não planejou aquilo que ela vai falar. A pessoa começa falando uma coisa, e vamos supor que é um culto, é uma missa, é um discurso político de mais de 30 minutos. Se a pessoa não tiver planejado, você vai perceber. Percebe ou não percebe? Percebe. Porque você se perde. Você não planejou aquilo ali. Tá? E as revisões. Vamos lá, então. Número 5 ao número 8, agora nós temos alguns probleminhas. Mau uso dos conectivos. Vamos lá? Em São Paulo já não chove há mais de 2 meses. Apesar de que já se pensa em racionamento? Não. Eu não posso usar o apesar de que aqui, não. Por que não, Paulo? Porque não são ideias opostas. Não, não. Se não está chovendo, gente, lembra da lei da oferta e da procura? A oferta diminuiu. A chuva não está caindo. O que aconteceu com a oferta de água? Diminuiu. O que eu tenho que fazer com a procura? Diminuir também. Como? Vou convencer o pessoal, olha, gente, por favor. Não. Sabe como é que eu vou diminuir a procura? Eu vou racionar. Exatamente isso. Lei da oferta e da procura. Tá bom? Então não são ideias contrárias. Pelo contrário, são ideias que se complementam. Em São Paulo já não chove há mais de 2 meses. Por isso, assim, já se pensa em racionamento de água e energia elétrica. Quer inverter? Já se pensa em racionamento de água e energia elétrica, visto que, porque, por aí vai. O que eu quero mostrar para vocês é que a sua redação está cheia dessas estruturas, de causa e consequência. Está cheia. Porque é assim que você vai construindo o seu pensamento. Tá? Cuidado com a número 6, que ela é um pouco capciosa, ela é bem capciosa, para dizer a verdade. As pessoas caminham pelas ruas despreocupadas, como se não existisse perigo algum. Parou. Li uma redação esta semana, espero que não seja da Giovana, espero que não seja da Laura, e se for, foi sem querer que eu estou falando, acho que não. Mas se for, vamos fingir que não é de vocês, tá? Eu tenho quase certeza que não é, mas enfim. Dizia mais ou menos o seguinte. Era uma redação sobre redes sociais, e o redator colocou algo assim, ó. Nós vivemos um mundo de ilusão. O que as pessoas colocam nas redes sociais é uma ilusão, é uma mentira. Elas não vivem isso. Aí eu pontuei lá, falei, calma, não é bem assim não. Não é porque existem situações em que a pessoa lá coloca algo que realmente não vivencia, que todo mundo que coloca uma... Era mais ou menos o seguinte, a felicidade das redes sociais é uma mentira. Não posso dizer isso. Como assim não? Não posso. Porque olha só, eu sei que existem pessoas que fazem parecer que a vida são as mil maravilhas. Eu sei. E não é. A vida daquela pessoa não é daquela maneira como aparenta ser na rede social. Porém, eu não posso pensar que generalizar. Ou seja, olha aqui. Vou colocar um exemplo aqui bem banal. Eu acabei de comprar, vamos supor, esse marca-texto aqui. Tá? Estou dando um exemplo aqui qualquer. E aí eu estou muito feliz por ter comprado ele. Aliás, eu descobri que agora os camaradas estão vendendo marca-texto preto. Já ouviram falar em marca-texto preto? Não. Existe. Uma aluna minha falou. Porque qual é a ideia do marca-texto? Você destacar aquilo que você acha mais importante. O preto seria a ideia de você tirar aquilo que você acha que não é proveitoso. Olha isso. Não gosto muito dessa ideia, não. Se for em Também não texto gostei, literário, não. como assim você vai achar que isso aqui não presta? Se não presta, por que está ali? Aí, segundo esse raciocínio dessas pessoas, você tiraria aquilo que não importa
e focaria só aquilo que realmente importa. Ué, usa isso aqui. Preto. Mas enfim. Aí eu tô feliz e contente porque eu comprei um marca-texto. Ué, essa felicidade minha é falsa? Não, não é. Então preste atenção. Olha aqui, gente. As pessoas caminham pelas ruas preocupadas, como se não existisse perigo algum. Ué, o fato delas estarem andando despreocupadas faz você pensar que pode haver um perigo ou não. De novo, o fato de uma pessoa postar uma foto expressando felicidade, ela pode estar feliz ou não. Não dá para deduzir isso. O fato é que, se as pessoas estão andando despreocupadas, dá para garantir que tem algum perigo escondido ali? Não sei. O que eu sei é que as pessoas estão andando despreocupadas. Se elas estão andando despreocupadas, o policial não tem que ficar estressado. Entendeu o que eu falei? De novo. A pessoa está colocando ali uma foto na rede social de felicidade. Se ela está feliz ou não, eu não sei. O que dá para afirmar é que ela está postando algo de felicidade e dá para afirmar também, generalizando, que a maioria das pessoas tentam mostrar uma alegria nas redes sociais. Isso eu posso dizer. Então, de novo, é diferente. As pessoas tentam demonstrar alegria nas redes sociais. Ok. Agora, se elas são alegres ou não, isso eu já não sei. Se isso é falso ou não, aí cada caso é um caso. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Mas que realmente é uma coisa até lógica. Ah, meu Deus, eu comi arroz, feijão e ovo, estou bolado. Vou postar. Não, para quê? Eu quero postar coisas boas. Hum? Acabei minha pós-graduação. Acabei mesmo, tá? Graças a Deus. Não postei porque eu não gosto de postar nada. Mas tá lá. Aliás, a minha última postagem foi do meu filho, da minha esposa e da minha filhinha. Que a gente fez uma viagemzinha rápida de um dia. Em Penedo, aqui no Rio, gente. Que Itatiaia é lindo, é uma cidade linda. E assim, é perto, né? Já é a segunda vez que eu fui lá. E foi a primeira vez que eu conheci ali as cachoeiras. Enfim, postei no WhatsApp, né? Aí alguém pode dizer, mas ele não. Eu postei porque eu estava bem, estava feliz. Eu, particularmente, quero postar coisas boas, porque eu quero atrair coisas boas. Também tem isso, né? Então, voltando, cuidado com o que está escrito. Cuidado com esse excesso de possibilidades, tá bom? O que está escrito aqui, as pessoas estão andando despreocupadas, portanto, o policial continua folgadamente tomando seu café. Se as pessoas estão tranquilas, não tem por que o policial ficar amedrontado, entende o que eu quero dizer? Apesar de abrir uma brechinha para a possibilidade de haver algo escondido. Tá? Cuidado com isso. Olha a número 7 também, ela é bem legal. Talvez seja adiado o jogo entre Botafogo e Flamengo, pois o estado do gramado do Maracanã não é dos piores. Não, tem alguma coisa errada aí. Algo de errado não está certo. Olha só, gente, se o estado do gramado não é dos piores, dedução lógica, o gramado está bom. E talvez seja adiado o jogo. Não, Paulo, você não entendeu, não. Você não entende nada. Ah, não, então me explica. É o seguinte: o jogo entre Botafogo e Flamengo vai ser adiado por conta do Covid-19. Você escreveu isso? Não, então não dá para deduzir. Tá vendo que esse é o problema que a gente encontra quando a gente vai escrever? Você tem que deixar clara a sua ideia. Lembra do princípio da clareza, da objetividade? Você omite uma informação importante. E se você jogar isso aqui, perdeu. Então vamos lá. Talvez seja adiado o jogo entre Botafogo e Flamengo. Se eu tenho só essas duas informações, embora, apesar de que o estado gramado do Maracanã não seja, se eu coloquei um embora, né, não seja dos piores. Ok? Ou ainda, talvez seja adiado o jogo entre Botafogo e Flamengo, porém o estado do gramado não é dos piores. Aí sim, você está dizendo que estão adiando, porém o gramado está bom. Então, qual é a real causa do adiamento do jogo? Explique isso no seu texto, que muitas das vezes as pessoas deixam para lá. Então, você está escrevendo uma dissertação, você colocou essas duas ideias e você não explicou. Então, gente, vamos colocar uma coisa na nossa cabeça. Deixe tudo explícito, explicado, com relações lógicas. Você vai ver, sua redação vai melhorar bastante.
Uma boa parte das crianças mora muito longe, vai à escola com fome. Isso é um problema sério, e isso é uma realidade. Onde ocorre o grande número de existências? Bom, vamos lá. Aqui eu tenho uma relação de causa e consequência, né? Então, ocorre o grande número de existências, visto que, porque uma boa parte das crianças mora muito longe e vai à escola com fome. Ou então, uma boa parte das crianças mora muito longe e vai à escola com fome, assim ocorre o grande número de existências, tá bom? Relação de causa e consequência. Ah, Paulo, você não colocou nenhuma ideia de alternância, você não colocou nenhuma ideia de adição, é porque essas aí são mais fáceis de você perceber. E essas relações de causa, consequência, conclusão, explicação, elas aparecem demais no seu texto. Só fazendo um comentário aqui rápido, o onde, gente, ele tem que dar a ideia de lugar, tá? Não de circunstância. De novo, vou repetir. O onde tem que ser usado para a ideia de lugar, não pode ser usado para a ideia de circunstância. Dá um exemplo. Vou dar. Aqui, ó. Aqui é onde eu trabalho diariamente. Neste exato local. É aqui no meu outro quarto. Aqui, nessa varandinha. É, porque é o seguinte, tá, meninas? Vou falar uma coisa para vocês. Vocês vão ter filhos, tá? Eu tinha um filho só. Aí, né, você... Ô, esposa, deixa eu usar o quarto da criança aqui como escritório. Aí agora são 2 filhos, aí me expulsaram. Aí agora eu tô aqui numa varandinha estreita aqui. Por isso essas janelas aqui. Meus armários de livros estão aqui do meu lado. E eu tô aqui, perdi meu lugar. Mas é nesse local que eu trabalho. Aí eu posso usar o onde. Veja bem. A juventude é onde ocorrem as maiores descobertas. Pode não. A juventude é uma circunstância, é um momento, é um tempo. Como é que ficaria então? A juventude é o momento em que se descobrem as maiores descobertas. É na juventude em que se descobrem as maiores, se tem as maiores descobertas. Então repare, se não tem ideia de lugar, você vai usar a expressão em que. Tudo bem? Se não tem ideia de lugar, expressão em que. Beleza? 9. Chegaram instruções. Agora, 9 é interessante, queria que vocês pensassem nela. Chegaram instruções repletas de recomendações para os participantes do Congresso, que, por sinal, acabou não se realizando, por causa de fortes chuvas que inundaram a cidade e paralisaram todos os meios de comunicação. É compreensível seu conteúdo? Eu vou adiantar. Não, não é. Tem defeito. Qual é o grande defeito dele? E aí, vamos lá, gente. Chegaram instruções repletas de para que os participantes do Congresso, que por sinal acabou não se realizando, por causa de fortes chuvas que inundaram a cidade e paralisaram todos os meios de comunicação. Qual é o problema desse trecho aí? O que vocês acham, meninos? Hein? Tá confuso, não tá não? Vocês não acham que tá confuso? Chegaram instruções repletas de recomendações. Eu achei bem confuso. Sabe qual é o maior problema aqui? Dentre outros. Chegaram instruções, tananã, para quê? Esse para quê dá uma ideia de finalidade. As instruções chegaram para que os participantes fizessem o quê? Lessem, colocassem em prática, pintassem, consertassem. Não fala. Você começou uma ideia e não terminou. O que aconteceu? Qual é o resultado disso? Ficou um texto confuso, estranho, difícil de ser lido. Qual o grande defeito? A falta de complementação do objetivo que foi iniciado aqui. A falta de finalidade. 10 para terminar essa primeira parte. Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho mantém a correção gramatical e o sentido original. O original é: um estudante processa a escola e o professor que lhe deu notas baixas. Então, o estudante está processando os dois. A escola e o professor é processado? Olha para cá. A escola e o professor são processados. Bom? O professor de uma escola foi processado por um estudante porque dera a ele notas baixas. Gramaticalmente, legal. Mas cadê o processo em cima da escola que não foi colocado aqui?
A escola e o professor, que dava notas baixas ao aluno, fora por aquele processado. Calma aí, que agora tem um probleminha aqui. O aquele, acompanha aqui no mouse, hein, meninas? O aquele é um pronome que vai se referir ao termo mais distante. Olha só, eu tenho dois termos aqui. Ah, não, perdão. Se é aquele, é masculino. Ó, eu tenho o termo professor, eu tenho o termo aluno. Fora por aquele processado. Está querendo dizer que o professor processou o aluno? Tá errado. Olha o gabarito. A escola e o professor são processados por um estudante. Porque este quem? Estudante, ó, tá pertinho, tá vendo? Porque este estudante recebeu notas baixas daquele. Beleza? Daquele quem? Daquele professor. Ó, ó. O daquele vai se referir àquele que está mais distante. Quando eu digo mais distante, eu digo mais distante fisicamente. Então, se você escreveu primeiro a palavra professor, óbvio que a palavra professor vai estar mais distante. Se você escreveu depois a palavra aluno vai estar mais perto. Estou dizendo, ó, espacialmente. Tá bom? Meninas, senhores que estão nos assistindo depois, usar também os pronomes demonstrativos faz muito, muito bem ao seu texto. Tá bom? Tá. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Bom, a primeira parte já foi, tá? A gente tem um tempo aí. E eu queria isso, que ficasse muito claro para vocês, essa parte aí, tá? Que a importância de você usar bem as conjunções, os pronomes também, apesar de não ter falado muito dos pronomes, mas basicamente o esse, o este, né? O aquele, o ele, mas principalmente as conjunções para vocês não cometerem erros na hora de escreverem aquilo que vocês pensam. Tudo bem? Tranquilo até aí? Posso avançar? Alguma dúvida? Algum questionamento? Não, mestre. Posso avançar então, né? Então vamos lá. Mestre, Pode falar, Laura. eu olhei aqui as provas da UERJ, o primeiro exame de qualificação, só vai ter um, na verdade. Vai ser dia 28/2 e o exame discursivo vai ser 25/4. Então a gente tem no último dia de fevereiro, depois em abril, e em vez de ter 2 exames de qualificação, teremos apenas um. Tá. Que bom, Isso. porque o Enem já agora é em janeiro, né? Senão ia atrapalhar vocês. Que bom. Tá bom, Laura, obrigado. Foi bom você ter falado isso aí. Tá. E aí a gente tem que até lá ter conversado sobre. E agora criou uma polêmica, agora criamos um problema. Porque se só vai ter um exame de qualificação, a pergunta que não quer calar. E os livros? Porque eles tinham separado os livros. O livro do primeiro exame, se eu não estiver enganado, salvo engano, era o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Isso. Então eles retiraram o livro, então. Ou será que eles mantiveram e colocaram os dois? Não, eu não acho que não. Não, provavelmente vão usar só o livro o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Olha aí, ó, então eu acho que não faz mal nenhum. Gente, por que eu tô com esse cuidado, né? De, eu vou perguntar. Porque é o seguinte, eu sou novo, né, na instituição e cada instituição trabalha de maneira diferente, cada professor pensa de maneira diferente. Tem professor, por incrível que pareça, que não gosta, que o professor fique falando alguma coisa. Eu sou muito de boa, mas eu sei que tem gente que não gosta. Então eu vou com todo cuidado, eu pergunto, passei isso para o Eduardo. E aí, se ele me deixar falar, sem problema nenhum, eu vou falar, né? Também sobre o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Por quê? Quanto mais gente, mais olhares você tiver sobre aquilo ali, melhor é. A gente tem esse problema. Eu me incluo. Eu lembro, quando eu casei a primeira vez, meu segundo casamento, né? O primeiro casamento eu fiquei viúvo e agora eu me casei de novo. Eu lembro que eu não gostava que a minha esposa assistisse o mesmo filme 2, 3 vezes. Já vi esse filme. Não, mas filme bom a gente assiste 2, 3 vezes. E aí, gente, não tem jeito.
comecei a gostar de romance por causa dela. Faz parte do relacionamento, você tem que estar do lado, enfim. E aí a gente aprende o seguinte, a gente tem esse, aspas, preconceito de não querer ver a mesma... É o contrário, quanto mais você vê sobre aquilo, quanto mais pessoas falam sobre aquilo, melhor é. Eu estou lendo um livro, ainda não acabei ainda, porque, enfim, o trabalho está deixando muito, que é uma análise sobre os quadrinhos. Tá chovendo bem. Será que ele está aqui? Acho que eu já até mostrei ele para vocês. Já mostrei. Muito legal. Porque é um livro acadêmico, né? Vamos dizer acadêmico, que ele analisa todas as obras literárias produzidas em quadrinho durante a história. É muita coisa, gente. Nossa, Machado de Assis, então, o Alienista, por exemplo, é o campeão. Mas você tem muita obra. E aí, o que ele vem querendo desenvolver? Você leu, por exemplo, o Alienista. Você leu lá o conto. Aí você leu o quadrinho. Mais uma releitura. Você assistiu ao filme, mais uma releitura. Você ouviu uma palestra de alguém da UERJ sobre o alienista. De repente você lê uma outra teoria, você está só o quê? Se aprofundando naquilo ali. Então, quanto mais você vê, quanto mais pessoas falam sobre aquilo ali, de visões diferentes, melhor é. Por exemplo, é o debate. O debate, quando ele é bem feito, o debate político mesmo, ele é muito salutar, ele é muito benéfico para quem vai votar. Por quê? Vamos lá. Qual é a ideia, né, do debate? Você coloca um problema social e o âncora fala assim, e aí, candidato, o que você acha? Você. Então você vê ali as visões diferentes sobre o mesmo problema. Enfim, eu vou acabar dando uma aula para vocês sobre o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é uma obra bem legal, tá bom? Com um olhar que é diferente do professor de vocês. Por quê? Porque eu sou diferente dele, ele é diferente de mim. Mas eu acho que vocês só têm a ganhar com relação a isso, tá bom? E a gente tem tempo para isso, a gente até fevereiro. Acho que até fevereiro. Rapidinho. E, gente, já vou. Como é que ficou a questão da volta das aulas? Vai ser em outubro? Vou conhecer vocês? Não vou conhecer vocês? Vamos continuar online? E aí, como é que tá essa situação? Falem para mim. Professor, não sei. Não Não. foi avisado nada da gente, assim, em relação à escola. Fizeram contato para vocês? Não, eu digo em relação à escola. Você está fazendo terceiro ano ainda, Laura? Não, o curso mesmo. O É curso. porque o Smart tem a É a escola, escola né, também. do Nogueira. Aí eu falo assim, errado. Escola como entenda curso, né? Tá bom. E não comunicaram vocês, não perguntaram nada, né? Tá. Mas devem entrar em contato aí porque tem esse vai, não vai, vai, não vai. A escola pública eu acho que não volto. O que é bom para mim, né? Sinceramente. Mas voltando. De repente eu conheço vocês pessoalmente, quem sabe. Vamos tirar sempre o lado bom das coisas, né? Se não voltar, mais tempo para estudar, mais conforto. E se voltar, vamos ter interação com distanciamento, né, de 1,5 m, 2 metros. Vou conhecer vocês pessoalmente. Enfim, na hora de dar aula no quadro, eu acho mais tranquilo. Mas dá para tirar, tudo dá para tirar coisas boas. Vamos lá então, vamos voltar aqui para nossa apresentação. Não é esportivo. O que é isso, cara? Calma aí, apresentar. Só um instantinho. A tela inteira. Permitir. Vamos voltar para cá. Agora, algumas dúvidas comuns. Eu vou pular. Eu vou começar direto com esse aqui que eu já falei. Tá? Estão conseguindo ver aí, meninas? Aliás, estão conseguindo me ouvir bem? A imagem da apresentação está chegando bem aí para vocês? Sim. Sim, mestre. Que bom, que bom. Olha só, essa aqui vocês vão usar na redação, gente. Muito provavelmente. Temos que tomar alguns cuidados. Ao invés de, não é a mesma coisa de em vez de. Vamos ver? Ao invés de, indica oposição, significando o contrário. Por que isso, Paulo? Porque essa palavra aqui, em vez,
tem a ideia de inverso. Só isso. Tá? Então vamos lá. Ao invés de chorar, riu, ironicamente. Porque o contrário de chorar é rir? Exatamente isso. Aqui, olha só. Ao invés de comprar passivos, ao invés de aumentar a renda dos brasileiros, olha isso. Ao invés de aumentar a renda dos brasileiros, o governo diminuiu. Perfeito, ao invés. Isso chama a atenção no seu texto? Chama. Quando você domina isso aí, é muito bom. Agora, o em vez de indica a substituição, significando lugar. Em vez de ir para o Japão, foi para a China. Repare que Japão e China não são ideias opostas. Ao invés de entrar em sala, saiu. Em vez do Brasil investir na vacina, investiu em propaganda. Ok? Vacina e propaganda não são ideias opostas. Em vez do Brasil comprar a vacina da China, que já está pronta, preferiu comprar dos Estados Unidos. China e Estados Unidos não são opostos. Beleza? Ao invés, dando ideia de inverso. Eu dei até uma dica. Havendo dúvida, se você tiver dúvida, tá inseguro em relação a escrever, jogue em vez de. Por que o em vez de? Você pode usar com um certo coringa. O que é isso? Dá para usar nas duas situações. Já que essa locução em vez de serve para as duas situações, tá? Então, fique atento aí a essa ideia do ao invés de e em vez de. Olha esse ao encontro de encontro. Esse é lindo, maravilhoso, pessoal. Por quê? Porque são ideias opostas e as pessoas nem sabem. Ao encontro de significa a favor de. A decisão do governo veio ao encontro dos meus anseios. Preste atenção. Ao encontro, ele me favoreceu, tá bom? Sua decisão vem ao encontro dos meus interesses. Olha aqui, mandei uma mensagem. Como é que é? Eu não sei como é que se chama, se é arroba, qual é a palavra do momento, se é crush, arroba, se já tem uma outra palavra, enfim. Mas você mandou uma mensagem lá para o contatinho, pronto. Mandou uma mensagem para o contatinho e a mensagem dele foi ao encontro da sua. Ah, então deu match, né? Acho que é essa. Eu não sei qual é a gíria, mas acho que match é daquele aplicativo, né? Do Tinder, né? Enfim. Bom, mas o fato é que quando você pegou uma mensagem que foi ao encontro da sua, aquilo que você queria, a outra pessoa também quer e casou. Agora, se a mensagem foi de encontro à sua, aí não. Aí você está querendo estudar português, a pessoa quer estudar matemática, ou não, nem quer estudar. Aí você quer ir ao cinema, mas a pessoa quer ir à praia. Aí as ideias estão indo de encontro, elas estão se chocando. Muita atenção, porque você vai usar isso na sua redação. Olha aqui, as políticas governamentais vão ao encontro da necessidade da população. Beleza, bom governo. Mas as políticas governamentais estão indo de encontro aos anseios, às necessidades da população. Aí o governo, ruim, está errando. E você demonstrar esse conhecimento valoriza muito o seu texto. Tá bom? Ao encontro, complemento, coisa boa. De encontro, choque, antagonismo. Tudo bem, meninas? Olha, vamos usar isso na nossa vida, hein? Vamos usar isso na nossa vida ao encontro de encontro de. Quer ver outra expressão que vocês vão usar? Se não for na redação, você vai usar na sua vida, mas na redação também. A princípio, em princípio. Mas essas duas. Por princípio. O por princípio, ele é mais usado aquela questão por princípios ideológicos, por princípios morais. Geralmente ele é usado até no plural. Mas o a princípio, o em princípio, esses são muito usados e causam confusão, porque se parecem muito, né? Na realidade, todas essas expressões aqui se parecem bastante. Mas vamos lá. A princípio, essa expressão a, significa inicialmente, no começo. Então, olha aqui. A princípio, talvez eu não vá, porque está chovendo. Inicialmente, talvez eu não vá.
Pode ser que aconteça alguma coisa, por exemplo, parar de chover, e aí eu vou lá dar aula. Bom, a princípio, inicialmente. Em princípio, pense em tese. Ó, em princípio, até tem o exemplo lá do slide em princípio, toda criança tem direito à educação. Por que é em princípio, né? Porque isso está na lei, tá na letra fria da lei, está na teoria, mas às vezes na prática você não encontra isso. Mas em princípio, em tese, pessoas experientes têm mais conhecimento. Isso é só em princípio, isso é só em tese. Que há exceções? É óbvio que há. Tá? Então vamos lá. A princípio, você tem lá a Capitu, a princípio, inicialmente, não disse nada. Em princípio, em tese, tá? Em tese, antes de tudo, toda criança tem direito à educação. E por princípio, seria por forte razão, por convicção, em virtude de valores morais. Pense nos princípios morais, tá bom? Por princípio ou por moralidade, ele não aceitava o divórcio. Tudo bem, meninas? A princípio, que legal, né? Fala a verdade. Você já ganhou seu dia, né? Não, fala a verdade, fala a verdade. Você já sai daqui acrescentando alguma coisa na sua vida. Poxa, a princípio, inicialmente, em princípio, em tese. E por princípio, por princípios, né? Por princípios morais. Ah, que legal. Então, até para você dar aquele chega para lá, né, na pessoa que está te incomodando, você pode ser culta. Por exemplo, aí alguém fala assim: você quer casar? Você fala, ó, a princípio sim. Hum, posso mudar de ideia? Você quer fazer faculdade de medicina? A princípio sim. Ou ainda, em princípio também. Todo mundo, em princípio, a maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros querem fazer ou já quiseram fazer medicina. É mesmo? Aí começa a discussão, mas por que você acha que as pessoas queriam fazer medicina? Nananana. Aí vai uma discussão boa. Mas a princípio, então, inicialmente, tá? Esse aqui eu sei que você já conhece, mas por favor, eu tenho que salientar, é, eu tenho que enfatizar. Geralmente nessas regrinhas a gente traz o mais com i, o mais sem i, mas isso aí, né, gente, eu sei que mais sem i é porém, né, mais com i é o contrário de menos, é o oposto a menos, né? Esse já seria um erro mais grave. Eu estou trazendo aqui erros menos graves, tá? Mas vamos lá. Esse aqui também chega a ser um erro um pouco mais grosseiro, tá? Mas ó, o a fim de integra a locução a fim de, significando com o objetivo. Ó, pega aqui e coloca finalidade. Pronto. O objetivo é finalidade. Finalidade é objetivo e ponto. Estou na escola a fim de aprender mais. Estou na escola com o intuito de aprender mais. Agora, olha isso aqui, minhas queridas alunas. Afim é o quê? Ó, adjetivo. E é um adjetivo variável, significando semelhante, que tem afinidade. Sempre tivemos ideias afins, sempre tivemos ideias semelhantes. Quer ver outro exemplo? Matemática e física são disciplinas afins, são disciplinas parecidas, semelhantes. Você sabe que a física nada mais é que a matemática aplicada, né? Ok? Bom, o que a gente tem também de afim? Ah, aconteceu, semana passada eu fiz uma carta, tá? Eu estou pleiteando lá uma vaga, né? Como orientador educacional. E isso gera uma gratificação, enfim. Aí eu tive que escrever de próprio punho, declaro para os devidos fins que não respondo a nenhum inquérito administrativo, aí eu coloquei entre parênteses, nem outros processos afins. Eu coloquei isso, fechei. O que eu quis dizer? Que eu não estou respondendo a processo administrativo disciplinar, nem a inquérito, nem nada parecido. O que eu quis dizer lá na carta é que eu não estou respondendo a nada semelhante. Pega a visão. Está lá na sua redação. O Brasil precisa desenvolver uma internet de banda larga, sei lá, criar projetos
de integração social e de inclusão digital e projetos afins. Olha isso. Projetos semelhantes. Tá bom? Gente, a questão é o seguinte, é o detalhe, né? O detalhe. Então, na sua redação, o detalhe ele faz muita diferença. Então, se não é aquele detalhezinho, você colocou ali, já demonstrou um conhecimento maior, uma cultura mais erudita, vai fazer diferença. Bom, na realidade, esse A menos D com A e o A menos D com o verbo haver, o que está por trás disso aqui é a diferença da preposição a com o verbo haver. É o a, preposição, é o a do verbo haver. E a gente tem que lembrar que esse a do verbo haver, ele é usado para o passado, o tempo decorrido. Preste atenção. Há semanas venho lendo aquele livro. Faz semanas que eu estou lendo aquele livro. Atenção, não é fazem, é faz semanas. Verbo fazer, indicando o tempo decorrido, é impessoal, fica no singular. De novo, verbo fazer, indicando o tempo decorrido, tempo passado, é impessoal, fica no singular. E o verbo haver, mesma coisa, indicando o tempo decorrido, é impessoal, fica no singular. Então, a do verbo haver, semanas, comecei a ler, passado. Mas, olha isso, hein? Olha a grande diferença. Preste muita atenção agora. A nossa prova vai ser daqui a outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. A nossa prova da UERJ vai ser daqui a 5 meses. É futuro. Aí não é verbo haver, não. Aí é o a preposição. Vamos lá? A menos de, locução prepositiva, expressa ideia de tempo futuro ou distância aproximada. Estamos a menos de um mês das férias. Vamos adaptar? Estamos a menos de um ano da prova. Nossa chácara fica a menos de 8 km. E o a do verbo haver, né? É a locução menos de, com sentido de aproximadamente. E o a é o verbo haver. Ok? Então, ele saiu faz menos de 10 minutos. Isso ocorreu faz menos de 5 anos. Dá para trocar o a do verbo haver com o faz. Porque ambos dão ideia de tempo passado, tempo decorrido. Tá? E ainda tem o acerca junto, o acerca separado. E aí vai aparecer o que para você, para te complicar a vida? De novo ele, o a do verbo haver. Então vamos lá. Desses aqui, sublinha aí depois no seu material, destaque esse acerca junto, porque esse você usa. Tá? Acerca separado ou cerca de significam aproximadamente mais ou menos. Estávamos a cerca de 2 quarteirões do local do crime, cerca de 3 semanas depois recebi um convite dele para uma reunião íntima. Vamos adaptar? Cerca de 30 vacinas hoje estão em testes no mundo inteiro. Isso é verdade. Dessas 30 vacinas, 9 estão em testes na China, que, aliás, falou que em novembro já vai ter uma vacina para o Covid-19. Ouvi isso hoje na rádio Band News FM. Já falei para vocês ouvirem rádio. Vocês assim vão ficar bem conectadas, bem atualizadas. Olha só, tem quase 30 vacinas em testes no mundo inteiro. A China, só a China, está testando 9. Isso é uma revolução. Isso é uma revolução. Mas eu estou inseguro porque foi lá que surgiu. Meu amigo, se der certo essa vacina, eu vou querer usar, você vai querer usar. E se tivermos uma vacina em novembro, voltaremos a ter nossa vida normal a partir lá de dezembro. Olha que beleza, gente. Já pensou você podendo ir à praia sem máscara, sem nada, você podendo aglomerar? Eu não gosto de aglomerar, eu gosto muito caseiro, eu gosto de ficar em casa, mas é aquela ideia, né, da psicologia reversa. Falou que não pode, dá vontade, né? Então, é um pouco disso. Vamos lá. Então, cerca de 30 vacinas estão em teste, né? Sendo 9 na China. Adaptei aqui. Mais ou menos, né? Mais ou menos 30 vacinas estão em teste. Bom, o acerca junto é sinônimo de a respeito de. Pega isso aqui depois e coloque assim, ó, sobre. Ok? Estou falando acerca junto, acerca de dúvidas comuns. Estou falando sobre dúvidas comuns, é o acerca junto. Beleza? Ó, conversas na rua, no mesmo cartório, acerca, sobre
a respeito de sortes grandes. E olha o H de novo aí, pessoal. Olha o A do verbo haver de novo para complicar a nossa vida. É só trocar pelo faz, né? Acerca de exprime tempo decorrido. De novo, tempo passado, significando faz aproximadamente. Ele viajou faz passado cerca de 2 horas. Reside aqui faz cerca de 5 anos. Tudo bem? Acho que acabou. Acabou? Já falei? Já falei? Falei? Bom, o slide acabou. Mas aí, então deu tempo. Calma aí. Já que deu tempo, tem um tempinho aqui ainda, tempo até primoroso, dá para falar bastante coisa, né? O que eu queria conversar com vocês então? Depois eu vou fazer, de repente, uma proposta, ou deixo, de repente, para o próximo simulado, tá? Mas eu vou deixar a obra do Triste Fim de Policarpo Quaresma para comentar, então, mais para frente, tá? Vou ver se eu separo, então, que aí eu trago algumas dicas do Policarpo, faço um slide bonitinho, tá? Uma pergunta. Em literatura, o que vocês estão vendo em literatura atualmente? Qual período literário, qual obra? O que vocês estão vendo? Meninas? Meninas? Som? É, Teste? mestre. Oi? Em literatura, eu acho que eu tô mais atrasada. Assistiram as últimas aulas? Não? Sabem mais ou menos onde ele parou? Em literatura, eu tava acompanhando pela plataforma, só que eu acho que eu tô bem atrasada. Não sei se Ah, a tá. Laura sabe. Laura, você tem assistido as aulas de literatura? Não, Não mas ouvi bem. isso já deve escutar modernismo. O áudio da Laura tá picotando um pouquinho. É, deixa eu perguntar uma coisa assim. Ó, eu acredito que todos os professores estão fazendo como eu, né? A aula live, né? E vocês não lembram? Não, modernismo, você falou? Foi isso que você falou, Laura? Modernismo? Acho que ela não E eu conseguiu acho ouvir. que é isso. Porque, como eu É. disse, eu não entrei na última aula, então se eu entrei porque é na plataforma. Ah, tá. Então tá bom. Então, de repente, ele já até falou para você de Macunaíma. Não sei se ele tocou. Vamos falar um pouquinho só dele, já que a gente tem tempo. Por que eu estou pensando em falar em Macunaíma aqui? Porque é uma obra escrita por Mário de Andrade. Ela está muito perto ali da Semana de Arte Moderna. E ela tem muita coisa a ver com o que a gente está vendo, né? Vamos lá. Ela é escrita em 1928, bem perto, né? 6 anos depois da Semana de Arte Moderna, com uma finalidade, com um objetivo bem diferenciado. Vocês têm que lembrar que na Semana de Arte Moderna foi aquele pega para capar. Tá? Aquela ruptura, aquela quebra. As pessoas queriam reformular tudo. Lembra? Lembra do dadaísmo? O cara falava assim, quer fazer um poema? Qualquer um faz um poema. Pega um jornal que você se interesse. Pega uma notícia que você gosta. Vai, recorta, 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 recorta. Joga tudo num saco. Balança, balança, vai tirando de um em um. Pronto, tem um poema. Dadaísmo, loucura. A anti-arte. Então essas ideias estão vigorando ali, né? Estão fazendo efeito. E a questão do brasilidade, o Brasil já tinha 100 anos, que estava independente, não tinha criado ainda uma identidade nacional. E aí vem o Mário de Andrade e cria Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. O herói de nossa gente. Pelo título você já tem uma ideia do que ele está pensando aí. Mas aí eu quero falar de algum aspecto bem interessante do livro, que se você pegar para ler, a linguagem dele é diferente, é uma linguagem muito coloquial. Gente, vírgula em enumeração, o Mário de Andrade não usa, é impressionante. Então, é como se ele estivesse abolindo a pontuação, ele não coloca ali vírgula, onde poderia colocar um ponto ele não coloca, vai direto, fica até uma leitura um pouco mais difícil. Ele coloca neologismo, ele coloca palavras, aspas, escritas erradas, ele cria novas palavras. Ele enche o livro com termos indígenas, até porque também uma das propostas era essa, né? Falar do folclore
falar da cultura indígena. Mas chega um ponto que, se você parar para ficar olhando no dicionário todas as palavras que são desconhecidas, a leitura vai ficar bem atrasada. Dizem que Mário de Andrade fez esse livro em 6 dias. Ah, então foi um livro de qualquer jeito. Não, ele já vem estudando há muito tempo, principalmente o folclore do Brasil. Ele se baseia num livro também de um alemão, que também já tinha estudado muito essas tribos indígenas do norte do Brasil, com a fronteira, os seus mitos. É um livro cheio de mitos. Macunaíma, ele viaja o tempo inteiro pelo Brasil. É um livro de caráter mais fantástico? É. Você vê que ele já nasce como se fosse uma forma de adulto. Tem um filme, acho importante vocês conhecerem o filme. O filme ele é fiel à obra. Não dá para falar tudo, óbvio, que o filme ele é de 69, ele vem com Grande Otelo, é colorido, está no YouTube, mas a duração do filme acho que é 1 hora e pouco, 1 hora e meia, então o livro ele é mais extenso que isso. Mas é cheio de mitologia, né? Macunaíma, vamos lá, o principal, que não pode ser deixar de falar. Macunaíma ele é concebido como o nosso herói, mas ele é um herói sem caráter, ou caráter avesso. Demora 6 anos para falar. E quando diz alguma coisa, ai, que preguiça! Ai, preguiça para trabalhar, preguiça para falar, porque dá trabalho, preguiça para estudar. Tudo bem que ele mora numa selva, né, no meio da floresta, mas para fazer sexo não. Então o garoto já é safado desde novinho, o personagem. E ele vai trair o próprio irmão, ele vai ter relações com a cunhada. Aliás, várias cunhadas, né? Ele já começa o livro tendo relações com a cunhada e depois o Jiguê, né? Que o livro fala que o Manap era um homem já em idade, era velho, feiticeiro e velho. Jiguê era o homem na sua plenitude, mas aí o Jiguê vai ter algumas namoradas, né? E o Macunaíma vai traí-lo mais de uma vez. O Macunaíma vai tentar, vai enganar todo mundo. O Macunaíma pensa nele mesmo. O Macunaíma, mas existe uma nuvem ali de mitologia, sobretudo a mitologia indígena, ok? Por exemplo, tem uma determinada passagem, e o livro ele é cheio de recortes, né? Como se fosse, como eu falei, esses princípios, ele é cheio de recortes, e aí ele não segue uma linha tradicional, linear, de início, meio e fim, em que as coisas acontecem aqui, daqui a pouco acontecem lá, e aí até para você falar do livro, você pode falar do final do livro, depois de você voltar, que aí, parece que a ideia não é construir aquele entendimento. Parece que a ideia do livro é fazer um ajuntamento de mito, de reflexões. Por exemplo, é colocado como se ele tivesse inventado o futebol. Tem uma passagem que o filho dele novinho morre, dali surge o pé de Guaraná. Essas mitologias, né? Tem uma passagem que ele está em São Paulo, que as pessoas estão discursando sobre o Cruzeiro do Sul. Ele fala, não é nada disso, eu vou te falar o que, que é. Aí ele dá todo o entendimento indígena sobre aquilo ali. Né? Ele conhece, por exemplo, a Si, que é a mãe do mato. E detalhe, tá? É um livro sobre o olhar de hoje, isso é muito importante, é onde eu queria chegar. Se você olhar esse livro, se você olhar com os olhos e com a cultura de hoje, você vai achar ele extremamente preconceituoso. Você vai achar que ele é um livro que vai muito contra, né, a questão da feminina. Por quê? Por exemplo, ele tem uma passagem com a Si, mãe do mato. Ele conhece, está andando no meio do mato e vencia. Si é uma amazona, no sentido de ser uma guerreira que vive com outras guerreiras mulheres. Ela é chamada mãe do mato. Si, Si. Ele a encontra e ele quer brincar com ela. Toda vez que o livro fala em brincar, é um ato sexual. E aí ele quer, mas ela não. Há uma briga, literalmente. Cai no tapa, só que ela é guerreira. Então ela tá machucando ele, batendo demais.
E ele engana, mais uma vez ele engana, ele chega para os irmãos e fala assim, Giguê, Manap, me segura senão eu vou machucá-la demais, vou matá-la. E aí os irmãos seguram, aí ele que vai bater na Si, vai agredi-la fisicamente e depois vai estuprá-la. É estupro. E ela vai gostar. Olha isso. Ela vai gostar. Por que ela vai gostar? Porque eles vão ter um relacionamento, inclusive é dela que vai nascer o filho dele. E só que o filho não vai vingar, vai morrer. Por exemplo, ele vai escrever depois uma carta que ele está em São Paulo, ele está em meio a prostitutas, e ele vai pedir dinheiro para as Amazonas. E ele vai dizer que teve que gastar dinheiro com prostitutas porque elas não são como as Amazonas, as mulheres da cidade, as francesas, que são de várias nacionalidades, mas francesa no sentido de ser mulher da vida, né? E ele vai dizer que ele tem que comprá-las porque no meio da mata era só você brigar com a mulher, mostrar força, resistência e você tinha sexo. Mas na cidade não. E vários episódios. Tem um episódio, por exemplo, ele nasce negro, tá? Ele nasce negro e a obra fala negro retinto. E feio. Negro, feio, enganador, sem nenhum caráter. Esse é o herói de nossa gente, na realidade é o anti-herói, né? Mas em determinado momento da narrativa, ele encontra uma fonte mágica e ele vai se banha nessa fonte, que era de uma pegada de um gigante, pelo menos o desenho da pegada de um gigante, e ele se torna louro do olho azul. Aí o Manap também consegue. A obra fala que Macunaíma deixou a água limpou a negritude dele. Olha isso. Repare as expressões. E aí Manap vai querer se banhar, mas a água já estava suja da negritude de Macunaíma. Então, os três eram negros, né? Macunaíma se torna louro do olho azul. Manap fica de tom avermelhado, dando a entender que seria um indígena. Ou a criação da etnia indígena. Mas Jiguê não dá tempo. Jiguê, quando chega, já não tem mais nada. Então só dá para molhar a palma da mão e a planta dos pés. E aí a obra diz que Jiguê é o único que continua totalmente negro, mas porém com a palma da mão com uma cor diferenciada e a sola dos pés também. E realmente, né, gente, os negros, a palma da mão não é preta, né? Paulo, o que ele quer dizer com isso? Ele quer brincar ali com uma formação das três etnias. O tempo inteiro ele faz isso. Formação do povo brasileiro. Esse povo que ele vai encontrar, por exemplo, um gigante, comedor de gente, morre várias vezes, o seu irmão, que é feiticeiro, ressuscita, né, algumas vezes. O tempo inteiro ele está brincando, ele só pensa nisso, ele só pensa na questão sexual e dinheiro também, enganar e trapacear. Claro que ele também vai ser enganado em algum momento, ele vai ser enganado, ele fica revoltado. Quando ele foge desse gigante, quando ele foge da mulher do gigante, ele atravessa o Brasil rapidamente. Tem um tom de mágica, né, de transformação. Nesse ponto, nessa parte aí, repare, de novo, não é teoricamente aquele livro para você ler, para se distrair. É um livro para você analisar. E aí, trazendo para a nossa redação. E aí, Paulo, mas por que você foi lá na literatura buscar um exemplo aqui para gente? Porque toda vez que você fala em construção da nacionalidade, toda vez que você fala desse embate, né, de civilizações, porque tem uma frase nele também que é muito famosa, que ele diz assim, mais ou menos, né? As máquinas é que eram homens e os homens é que eram máquinas. Ele não consegue entender muito bem essa relação do homem-máquina em São Paulo. E, repito, ele é a personificação do herói sem caráter, como se na construção de nossa identidade, na construção do nosso país, da nossa nação, fôssemos construídos à base de pessoas sem caráter. Tá? Então, toda vez que você analisar uma obra dessa, é interessante fazer uma citação ou outra para fazer referências. Por quê? Porque você tinha lá no romantismo a construção do herói fiel,
casto. Ele não, ele já é o oposto. Tá? Então, por exemplo, por que eu estou falando isso? Quando hoje, em 2020, as pessoas falam que o povo brasileiro ele é indolente, essa ideia já existia no início do século XX. Achar que o povo brasileiro é indolente, preguiçoso, mau caráter. A pergunta é, isso é verdade, isso é mentira? Não cabe a gente julgar. Mas essa ideia, que foi até colocada pelo vice-presidente da República, tá, gente? Que o brasileiro, o indígena, o brasileiro é indolente. Calma aí. Porque quando ele se transforma em louro do olho azul, ele continua sendo indolente. A aparência dele muda, mas o caráter não. Então, ele também vai buscar o tempo inteiro a Muiractã, que é uma joia dada por si, que ele perde, ele acha, ele perde de novo. Na verdade, a Cid tinha dado a ele, mas ele perdeu. E o Piamã, que é o Venceslau Pietra, que é o comedor de gente, vai achar, se tornar rico. E o Venceslau vai usar essa Muiractã, e ele está em busca da Muiractã, que é uma pedra verde, em forma meio de jacaré. É essa busca. O livro é uma busca. O livro é um mito. É passar pelo Brasil várias e várias vezes. Mas, repito, agora trazendo para a redação, toda vez que você falar de identidade nacional, de indolência, você pode comprovar que essa ideia não é de hoje. Essa ideia foi construída ao longo de décadas para dizer que o brasileiro é um povo indolente, que é um povo preguiçoso. Né? Surgiram na época, não está no livro, né, tá, gente? Mas surgiram na época que o nosso índio não usava roupa porque era altamente preguiçoso. Coisas desse tipo, né? A gente pensa que essa discussão é nova, que achar que o povo brasileiro não é capaz, achar que o povo brasileiro é burro, que não é dado aos estudos. São referências assim. Ok? É isso, eu queria falar um pouquinho desse Macunaíma, como eu falei para vocês, porque toda vez que você falar desse jeitinho brasileiro, lembra de Macunaíma, que era o herói sem caráter. O tempo inteiro ele quer dar jeitinho. Que é um pouco também, né, que a gente tem visto aí. Tá bom? Não vou me aprofundar, não. É isso. Então, recapitulando um pouquinho hoje, nós vimos algumas dúvidas comuns. Depois dá uma lida de novo lá, principalmente aquele ao invés de, em vez de, ao encontro de encontro. Eles são muito importantes para vocês. Muito importante mesmo. Dá uma revisão lá nas conjunções. Eu vou enviar para você. Meninas, me lembre, mandem zap para mim, porque eu acho que eu não salvei o número de vocês. Não lembro se eu salvei. Mas mandem lá para mim, para eu retornar a gramática para vocês. Dá uma lida lá na gramática, vê lá umas conjunções, como é que eu posso usar essa relação, como é que eu posso inverter, se vai ficar legal se eu inverter. Usem isso aí a benefício de vocês. Tá legal? Alguma dúvida? Ih, acho que Não, não. mestre. Ah, que bom. Pensei que vocês, Não, mestre. se vocês tivessem dormido, meninas. Olha, esse tempinho gostoso, né? Olha, então muito obrigado aí pela presença na aula. Espero encontrar vocês semana que vem. Continuem mandando as redações, tá? Pode ser que eu não leia no mesmo dia, mas eu vou tentar sempre dar um retorno para vocês. Tenham sempre isso em mente, tá, gente? É um tijolo de cada vez. A gente vê uma construção belíssima, mas é um tijolinho de cada vez. É hoje, essa vontade, às vezes, eu também sou ser humano, essa vontade de ficar em casa, mas ficar dormindo, descansando, mas é persistir, assistir uma aula, é persistir de ficar acordado, é esse tijolinho que vocês estão construindo e talvez vocês não estejam percebendo a grandiosidade do que vocês já estão conquistando. Então, se possível, vamos assistir semana que vem de novo a aula. Vamos nos empenhar porque a vitória vem desses esforços pequenos, contínuos, tá legal? E o que vocês precisarem de mim, eu estou aqui para tentar ajudá-los, tá bom? É isso. Fiquem com Deus, continuem se cuidando e até a próxima, se Deus quiser. Tá? Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, mestre. Tchau, mestre. Obrigada. Obrigada. Nada, obrigado a vocês. Tchau, tchau.